Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Tarô. Eu me chamo Fabiana. Já fiz algumas leituras ontem, né, para alguns signos e vou dar continuidade hoje, né? Porque eu acredito que o pessoal esteja aí curioso também, né? Tô bem contente com o número de visualizações, com o número de inscritos. Agradeço imensamente a todos vocês, né? Como uma forma de troca, né? Curtam, né? Deem o seu like ali, né? Assistam o vídeo até o final, se possível, né? Sei que hoje a gente vive numa correria que nem sempre nos possibilita, né? Ter acesso a isso, até porque muitas pessoas trabalham e estudam, né? Ou sabe-se lá, tem mais de um trabalho, né? Então a gente consegue entender isso, né? Até porque já passei por isso também, né? Então, dê uma passadinha lá, né? Essa semana vai ter leitura bônus. Os elementos da semana passada, né? Foram os elementos água, os signos de água e de fogo que tiveram maior visualização, né? Então, a egrégora, né? O signo, né, que tiver maior visualização esta semana ganhará uma leitura bônus no dia 21, no domingo, tá? E assim eu vou acompanhando. Tá? Se vocês acharem relevante o conteúdo que é colocado aqui, por favor, compartilhem, né, com as pessoas, porque o intuito aqui é sempre estar passando uma mensagem para vocês, uma mensagem positiva, né, segundo as ferramentas que são o tarô, o baralho cigano, né? Então, bora lá, sem mais delongas. Vamos falar então com a egrégora de Leão, signo de fogo. Bora lá? Então vamos tirar uma energia geral com o tarô das bruxas para a egrégora de Leão, 14 a 20 de junho de 2016. Tarô, qual é a energia geral para a egrégora de Leão? Egrégora de Leão, de 14 a 20 de junho do ano de 2026. Abrindo aqui. Uhum. A energia geral para a egrégora de Leão, elemento fogo, é a estrela, tá? A estrela. Uma carta que nos convida a acreditar no nosso potencial, tá? Uma carta que nos pede para que, em tudo que nos propusermos a fazer, que façamos o nosso melhor. Porque nós temos sim potencial, nós temos sim capacidades e habilidades. Então, os leoninos estão sendo convidados a acreditarem, né? Acreditarem nos seus sonhos, acreditarem nos seus planos, nos seus projetos, né? E se empenharem, colocarem, né, em tudo que forem fazerem o seu melhor, né, nesta semana, né? Então, assim, e no fundo do deck veio a carta da Lua, né, que pede para que os leoninos enxerguem, talvez enxerguem isso, enxerguem o seu potencial, né? Porque muitas vezes somos levados a uma outra visão sobre nós mesmos devido a fatores externos e muitas vezes a pensamentos limitantes que temos a respeito de nós. Apesar de ser um signo de fogo que trabalha muito com a questão da ação, né? Que trabalha muito rápido, né? Que transmuta, que transforma as coisas. É um signo que tem muita disposição, né? Muitas vezes incansável, né? Ele não mede esforços para fazer as coisas, né? Ou para colocar os seus projetos, né? Por mais que ele seja demorado, né? Se ele tem uma ideia, se ele tem um projeto, ele vai lá, ele se dedica,
né? Ele faz o seu melhor, né? Geralmente os leoninos, eles têm traços, né, de perfeccionismo, né? Ou de quererem realmente fazer o melhor, tá? Então, são signos é um signo muito forte, né? Muito forte. Vamos lá, tarô, que temos... Opa, gente, que isso? Gente, só arcano maior para vocês. Só arcano maior na mesa. Só arcano maior na mesa. Pessoal, nós iniciamos então com a energia geral da estrela e da lua, nos pedindo brilhe, enxergue o horizonte, enxergue além daquilo que está sendo lhe mostrado, tá? E aqui nós viemos com a carta do diabo, nós viemos com a carta do dependurado e no final nós viemos com a carta do sol, só arcanos maiores, ou seja, nós estamos falando de uma situação que está acontecendo nessa semana que está trabalhando muito com a vida de vocês, com o cotidiano de vocês, pedindo então que vocês... Quando vem a carta da estrela, ela é uma carta de cura, tá, pessoal? Porque ela pede para que a gente acredite nos nossos sonhos, né? Para que a gente acredite no nosso potencial, para que a gente vá além, né? Para que a gente aprimore. Só que de uma certa forma, é por isso que talvez tenha vindo a carta da Lua, para vocês enxergarem, porque vocês estão sendo colocados numa situação de espera, né? O dependurado, o enforcado, é sempre uma situação em que nós somos colocados em uma situação de espera. Opa, não vai acontecer exatamente no teu tempo, porque tu não tá enxergando aquilo que tu precisa, né? Tu não tá vendo as coisas como realmente elas são, carta da lua. Então aqui a espiritualidade vem iluminando e pedindo para que a gente olhe para determinada situação ou até para nós mesmos de uma forma diferente, né? Muitas vezes quero empreender, quero mudar alguma coisa na minha vida e não sei por onde começar, até porque não consigo ver em mim os elementos necessários para colocar isso em prática, tá? Ou porque eu estou apegado, né? Estou apegado ao passado. E sabe por que eu digo isso, apegado ao passado? Porque no fundo do deck veio a carta número 6, né? 6 de copas. E o 6 de copas, ele nos remete à nostalgia, tá? Ao passado. Provavelmente os leoninos estão presos, apegados, né? A algum fato, alguma situação do passado que está fazendo com que eles fiquem nessa situação de espera e não consigam colocar as suas ideias e planos em prática, tá? Mas nós temos a carta do Sol, que novamente com a carta da estrela vem pedindo o quê? Brilhem. Vocês são do elemento fogo, brilhem, tá? Mostrem a sua essência. Aqui nós temos girassóis, ó. Girassóis. Nós temos uma criança, né? Sobre um cavalo, completamente despida das coisas, tá? Ou seja, mostrando quem realmente ela é, né? Então, assim, sejamos aquilo que somos na nossa essência e que a gente tenha, que a gente crie aos poucos esse encorajamento, porque aqui a gente tem uma faixa vermelha, né? Esse encorajamento de colocar aquilo que estamos muitas vezes planejando em prática, né? O sol, ele vem o quê? Ele vem pedindo brilhe, você tem sim a energia necessária, você tem sim o potencial necessário, né? Acredite, brilhe, faça o seu melhor, né? Se dedique a isso que você tanto deseja.
Vamos ver com o baralho cigano do que se trata exatamente. A gente sabe que tem alguma coisa a ver com o passado, que está bloqueando aí o caminho de vocês. Upchau Yo, Cigana Santa Sara Kali. Matrona do povo dos ventos, matrona do povo cigano. Que nos traga muita prosperidade, muita fartura, muita abundância em todas as áreas da nossa vida. Egrégora do signo de Leão, 14 a 20 de junho de 2026. Vamos lá, baralho. Do que se trata? Por que esse estagnamento? Por que não conseguem colocar os planos em prática? O que está impedindo? Vamos ver. Vamos lá. Pessoal, vejam só. A primeira carta que saiu foi a carta da montanha, tá? Carta da montanha, tá? E daí eu faço um link com a carta da lua, que saiu como energia geral no oculto. Talvez, provavelmente, vocês estejam tendo obstáculos, né? Tendo alguns obstáculos para realmente fazer o que, né? Fazer o que vocês desejam. Mas talvez vocês estejam passando por um momento assim. Nós temos a carta da montanha e ao lado a consulente, tá? Que vem com o mental. Pessoal, tem alguém próximo a vocês. Aqui é uma energia feminina, mas, tá? A energia tem alguém próximo de vocês, tá? Que está fazendo com que vocês não consigam andar para frente, tá? E eu faço um link com a carta da lua que veio, né? Que a carta da lua é, muitas vezes, criamos ilusões, não conseguimos enxergar a verdade, né? Porque muitas vezes a nossa mente é alimentada por outras pessoas ou até mesmo pela opinião das outras pessoas a respeito daquilo que a gente deseja fazer, tá? Então, assim, tipo, não, isso que tu deseja fazer, muitas outras pessoas já fizeram, não vai dar certo. Então, provavelmente, alguém muito próximo a você, né, está alimentando esses obstáculos que você mesmo está colocando, talvez, no seu caminho, tá? Mas veio aqui o 8 de paus, então assim, ó, esses obstáculos, eles são ilusões. Eles estão sendo alimentados por alguém próximo a vocês, tá? Porque o 8 de paus, ele me diz assim, ó, vocês vão ultrapassar esses obstáculos e vai ser um movimento muito rápido. Porque o 8 de paus é movimento rápido, tá? E vocês são do elemento fogo, é ação, tá? Então, tem alguém trabalhando a mente de vocês para que vocês não consigam ultrapassar esses obstáculos, tá? Por que eu digo isso? Porque vocês têm os caminhos abertos. Aqui vem Pai Ogum, dizendo que vocês têm os caminhos abertos. Tem um horizonte pela frente. Tem uma caminhada que precisa ser realizada, ó, número 22, número mestre, tá? Com o naipe de ouros, com o rei de ouros, pessoal. Esse projeto ainda vai trazer um rendimento material e financeiro muito grande para vocês. A situação de vocês, porque veio a realeza aqui dizendo que isso vai acontecer. Então, qual é a mensagem, tá? Vamos procurar focar naquilo que nós queremos empreender, naquilo que nós queremos fazer,
tá? Nos nossos sonhos, tá? Nos nossos planos e projetos, e vamos deixar a opinião alheia de fora. Ou seja, cuidem muito, façam um filtro daquilo que lhe é dito, tá? Porque existem sim, né, muitas pessoas que gostam de colocar aquele baldinho de água fria nos nossos sonhos, né, por alguns motivos, tá? Que pertencem a essa pessoa. Então, assim, quando nós temos um projeto, e quando ele cala muito fundo dentro da gente, muito fundo, e que a gente sente que precisa realizar, né, que é aquele o caminho, por isso que veio a carta da estrela, ou seja, acredite em si mesmo, vá, faça acontecer, tá? Existirão encontros, parcerias, ó, carta dos caminhos abertos com encontros. Virão parceiros que vão ajudar vocês nesses pensamentos, tá? Na parte mental. Vão tirar vocês dessa estagnação lá com o arcano do dependurado e vão auxiliar vocês ó, aqui uma outra carta, ó, de estagnação no fundo do deck. Ó, tá? Que é a âncora, tá? Que vem pedindo a parada, faço o link lá com a carta do dependurado, mas ao mesmo tempo também é uma carta que vai trabalhar o mental de vocês, tá? Vocês estão tendo que fazer essa parada para que vocês olhem para o externo e vejam quem realmente está ao lado de vocês para que vocês obtenham sucesso, tá? Então, bora lá, vamos prestar atenção aos fatores externos. Como se não bastasse, né, pessoal? Muitas vezes nós mesmos não acreditarmos nos nossos sonhos, ou que podemos sim realizá-los e termos êxito, né? Daí vem, né, umas pessoinhas, tá? Que colocam caraminholas na cabeça da gente, tá? E que daí a gente já meio que fica na corda bamba, não sabe se vai, se não vai. Tô encerrando as leituras dessa semana com o Oráculo Jornada da Cura. Então tá aí, pessoal, o recado é esse. Vamos focar naquilo que nós queremos e vamos deixar de ouvir aquilo que vem do externo, tá? Vamos prestar mais atenção, né, naquilo que realmente a gente quer, tá? Porque essa é a parte mais importante. Se eu acredito, eu ponho em prática, né? Se cala fundo no meu coração, eu ponho em prática. Então, assim, vamos limitar um pouco aquilo que vem do externo, que nem sempre são energias que vêm de encontro à nossa, tá? Vamos cortar aqui. O que os leoninos precisam? Qual é a energia que eles precisam sintonizar nessa semana para que eles tenham êxito, para que saiam dessa estagnação e consigam colocar os seus planos em prática, né? E tapar os ouvidinhos para aquilo que vem do externo. Ok? Vamos lá. A consciência de que eu posso. Ó, veio a carta. Hoje eu escolho sintonizar a consciência. Hoje escolho olhar para esta doença ou desequilíbrio como uma oportunidade de provar a mim mesma, minha força e capacidade de mudar e transformar o que é necessário para que a minha cura aconteça. Eu escolho trilhar essa jornada de cura com consciência. Né? Aqui fala de doença ou desequilíbrio. Por que isso, pessoal, desequilíbrio? Porque vocês estão em estagnação. Vocês não estão conseguindo ir adiante, porque vocês estão sendo alimentados, assim, os pensamentos de vocês estão sendo alimentados de uma forma negativa, tá? E isso faz, sim, muitas vezes com que a gente entre em processos de adoecimento e que a gente não consiga enxergar, né? Não tenha consciência do nosso próprio potencial, da nossa força, do nosso poder de realizar as coisas.
porque nós temos isso dentro de cada um de nós, tá? Então, sigam essa jornada, sigam este caminho, né? Orem, peçam orientação, né? Revejam as coisas, né? Já que vocês estão nesse momento de estagnação, né? Não deem ouvidos a muitas coisas, né? Que prevaleça o pensamento de vocês, né? A essência de vocês, né? E brilhem, brilhem, mostrem o potencial de vocês com muita consciência, né? Do poder, da capacidade que vocês têm, certo? Espero ter ajudado vocês, que vocês tenham uma ótima semana e eu encerro por aqui desejando que essa semana seja repleta de muito amor e muita luz. Grande beijo para vocês.